nossas aulas sobre as desarmonias no corpo feminino, as causas emocionais que estão por trás e também, né, as orientações das medicinas naturais, da ginecologia natural, de como a gente sanar esses desequilíbrios. A aula de hoje vai falar de outro tema bem comum, outra desarmonia muito comum que a maioria das mulheres em algum momento da vida passa, que é a candidíase. A candidíase é algo muito comum, né? Eu atendo muitas mulheres com candidíase e existem épocas que eu vejo que dá um pico de candidíase. É lógico, existem as próprias condições, né, do tempo, né? Então, no verão, que é um tempo mais quente, mais úmido, é comum a incidência maior da candidíase, mas muito além dessas questões mais práticas, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, eu quero começar a falar pelas as questões emocionais que estão por trás da candidíase, né, e por que é tão comum, né, as mulheres terem candidíase. A candidíase, ela é quente, ela tem essa questão do fogo, então pode estar muito relacionada ao estresse, à raiva, né? Ela é ácida também, então pode estar ligada a essa acidez do corpo. Então, assim, olhando pelo Ayurveda, é mais comum ele acontecer em mulheres pita, né? São mulheres que têm excesso de fogo de umidade no corpo, tá? Que podem refletir isso no comportamento, né? De serem mais estressadas, serem mais explosivas. Mas além disso, tem um padrão que normalmente é o carro-chefe das mulheres que têm problemas, né, de candidíase, principalmente recorrente, que são as questões emocionais bem claras por trás. E o que a candidíase quer contar pra gente? O que normalmente, né, nosso corpo está mostrando quando a gente manifesta a candidíase, tá? A candidíase quer nos mostrar assim que de alguma forma a gente não está se sentindo valorizada. Quando a mulher não se sente valorizada, seja na família, no trabalho, com os amigos, com os filhos, com o companheiro, com a companheira, o corpo acaba manifestando essa candidíase, né? Então a candidíase é quase como você não vê que as pessoas veem o seu valor, você não se sente valorizada. Só que 99% dessas desvalorizações, dessa não valorização, é lógico que existem outras formas também, mas normalmente é pelo seu parceiro ou parceira sexual, tá? Então, quando de alguma forma, né, o seu companheiro, a pessoa que você convive ou a sua companheira, de alguma forma você não se sente reconhecido por essa pessoa com qual você tem relações sexuais, é como se você não conseguisse manifestar pela tua voz, né? Não, um relacionamento abusivo ou que você não se sente valorizada, você não consegue expressar verbalmente, é como se teu corpo estivesse expressando isso. Por quê? Porque a candidíase é quase como, né, tua vagina estivesse gritando ali, porque ela fica quente, úmida, né? Fica coça, arde. Então, para a relação sexual fica muito difícil. Então, assim, é como se você não conseguisse expressar o não, né? Essa invasão do seu corpo de alguém que não está te valorizando e o teu corpo expressa, né? Então, a grande maioria das vezes a candidíase se manifesta nesse espectro, né, do parceiro ou parceira, tá? Então, é bem importante olhar um pouquinho mais profundamente. Por quê? Num primeiro ponto, a gente pode pensar assim, mas a mulher não se sente valorizada, né? Então o corpo dela está se expressando. Só que tem algo mais profundo. Porque existe, se você for mais profundamente olhar o caso, existe essa necessidade da mulher dela ser valorizada pelo outro. Porque se ela se sentisse valorizada por ela mesma, ela não estaria esperando essa valorização de fora, né? Então existe ali processos mais profundos a serem trabalhados, além não adianta, por exemplo, não está sendo valorizada por esse companheiro, então troca por outro, acaba com essa relação, que essa relação é o que está causando. Não, porque essa necessidade de valorização vai continuar com aquela mulher, né? Então, além da questão, lógico, né, dela trabalhar suas relações, perceber ali como isso está acontecendo, existe esse processo individual, né, dessa autoaceitação, da valorização de si mesma, tá? Então, quando vocês forem estudar casos, né, sobre a candidíase, é muito importante você olhar todos esses espectros, né? Olhar como ela no ambiente de trabalho, com a família, né, com o companheiro, para entender
às vezes essa mesma sensação de não valorização que ela tem num setor da vida, ela tem nos outros, porque ela está esperando essa valorização de fora, tá? Em alguns casos, você vai ver que algumas mulheres passam por essa situação quando estão vivendo um relacionamento específico ou estão num trabalho em específico, e saindo disso, quando elas conseguem se desvencilhar dessa situação, essa condição da candidíase passa. Mas muitas mulheres têm a candidíase recorrente, né? Então já é um padrão de estar esperando essa valorização de fora, tá? Existem, lógico, também questões mais físicas da candidíase, né? Mas que eu sempre sinto assim, né? Por mais que o comportamento, a rotina, a calcinha que usa, o que consome de alimento possam influenciar nessa aparição, por exemplo, da candidíase ou de qualquer desarmonia, eu sinto que sempre o que é mais forte, o que é estopim assim para que isso se manifeste no corpo, são as questões emocionais, tá? Então, às vezes a mulher não se alimenta legal, só usa calcinha sintética e ainda assim, se ela tá emocionalmente equilibrada, se ela tá se sentindo, se ela se valoriza e está se sentindo valorizada, ela não vai manifestar candidíase. Mas se existe, né, algum desses gatilhos emocionais, aquele comportamento diário da rotina começa a pesar mais, tá? Então, outras coisas, outras situações e comportamentos que podem trazer a candidíase, né? Então, é o uso de calcinhas sintéticas, né? Então, normalmente, a maioria das calcinhas que a gente encontra por aí são sintéticas ou tem grande parte do tecido sintético, né? Então, é importante encontrar as calcinhas que têm mais porcentagem de tecido de algodão, de tecidos naturais, né? Hoje em dia, né, com o advento aí da ginecologia natural, é comum que muitas mulheres que costuram absorventes de pano, calcinhas menstruais, também comecem a fabricar calcinhas de tecido 100% algodão ou o máximo possível de tecido de algodão, para que nossa vagina possa respirar. E fora isso, fora usar no dia a dia, né, ou sempre que puder nem usar calcinha, durante a noite a gente nunca usa calcinha. Você pode usar, por exemplo, se você está na lua, usa a tua calcinha menstrual, mas no dia a dia, para que a sua vagina possa respirar, né, é importante não usar calcinha para dormir. Então, esses dois hábitos já diminuem muito a probabilidade de incidência da candidíase. Outra questão que a gente já falou aqui também, mas a gente não falou especificamente da candidíase, é os absorventes descartáveis, né? Como absorvente descartável tem aquelas fibras sintéticas também tóxicas que a gente já falou aqui. Obviamente elas também facilitam a proliferação da candidíase. Ficar com roupa de banho, né, molhada, calcinha, biquíni molhado, também pode auxiliar na aparição da candidíase. A alimentação muito ácida, muito industrializada ou com muito açúcar, né, e também pode fazer com que se manifeste a candidíase. Momentos de muito estresse, de muita raiva também pode manifestar a candidíase. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, vou colar aqui na apostila. Má alimentação, né, como eu falei, antibióticos. Então, às vezes, quando a gente precisa tomar algum antibiótico, nosso corpo ele perde as defesas, né? Então, também acaba sendo mais suscetível a infecções, inflamações, inclusive a candidíase. Nervosismo e a gestação. A gestação, como há toda uma alteração de acidez no corpo, alterações hormonais, várias alterações no corpo, é comum que as mulheres também manifestem a candidíase durante a gestação. Inclusive, daquela receita que a gente já fez, que são os óvulos vaginais, né? As gestantes também podem estar usando, lembrando, só que só com óleo de coco e a babosa, né? Sem o uso dos óleos essenciais e do sangue de dragão. Então agora eu vou passar algumas orientações, né, para a candidíase e fazer algumas observações para que a gente possa tratar de uma forma natural. O iogurte natural, que pode ser iogurte de kefir, pode ser o Yakult mesmo, ou iogurte natural, ou o kombucha também, todos eles têm bactérias, né, que vão poder auxiliar ao equilíbrio da nossa acidez do corpo, né, do nosso pH do corpo. Então, o iogurte natural a gente pode colocar na vagina com o auxílio de uma colherzinha ou uma seringa sem agulha, ou embebendo o algodão, né, seja no kefir, seja no kombucha, seja no iogurte natural ou no Yakult, e inserindo na vagina.
Aí depois que você colocar, põe o absorvente de pano, né, para não vazar e fica deitado um pouquinho, tá? Óvulos de calêndula ou amamelis, né, que são feitos, a gente pode pedir para fazer em lojas de manipulação, farmácias homeopáticas, mas ainda assim, né, naquele resto da gente produzir as nossas próprias medicinas e ter essa autonomia, como a gente aprendeu a fazer aqueles óvulos vaginais que são maravilhosos, o ideal é que você mesmo produza seus óvulos. O alho, insira na vagina um dente de alho recém-descascado e banhado em óleo de amêndoas puro para evitar irritações. Coloque envolto em uma gaze. Coloque à noite antes de dormir e retire pela manhã. Você pode colocar só o alho também, sem colocar em gaze, porque às vezes a gaze pode soltar os fiozinhos. Como é que você pode fazer? Quando você descascar o dente de alho, você só vai tirar a casca, mas não vai tirar aquela membrana que cobre o alho, porque senão vai ser muito, muito forte, né? Pode causar até irritações e infecções. Então você vai não tirar a membrana, mergulhar ou no óleo de amêndoas ou no azeite de oliva, fazer um furinho e amarrar um fiozinho 100% algodão, não vai colocar fio dental, nada disso, coloca um fiozinho que seja 100% de algodão e você insere na vagina, aquele fiozinho é para facilitar a retirada. Uma coisa bem importante de falar do alho também, o alho se popularizou muito e muitas mulheres começaram a usar de uma forma indevida. O alho, a gente só vai utilizar ele quando a gente já tentou todas as outras formas de sanar a candidíase e nenhuma delas funcionou, porque o alho é o mais forte, tá? Então é para realmente candidíases mais fortes. A gente nunca vai começar pelo mais forte, a gente vai começar pelas medicinas mais suaves e se a gente precisar a gente avança para o mais forte. Outra coisa, o alho a gente começa gradualmente. A primeiro dia a gente coloca meia hora, depois 1 hora, depois 2 horas. A gente nunca vai passar uma noite inteira com o alho na primeira noite, né? Então a gente vai aos pouquinhos, aumentando gradualmente esse tempo de ficar com o alho, porque ele realmente é muito agressivo, então teu corpo tem que ir se acostumando aos pouquinhos, tá? Banho de assento de camomila, calêndula, orégano, malva, dente de leão, lavanda, barbatimão. Então são várias plantas que podem auxiliar também na questão da candidíase. Você pode fazer com uma delas ou mais de uma. Se você tiver, por exemplo, a camomila e a lavanda, você pode misturar as duas para fazer o banho de assento, tá? Lembre-se, não se coce, só piorará a situação, né? Então, por mais que seja, né, a coceira seja muito forte, o ideal é que você não se coce para não piorar a irritação que está acontecendo ali. Lave-se diariamente com um copo de água fervida, com 2 colheres de vinagre de maçã, pode ser também suco de limão. Faça de banho de assento com poejo e algumas gotinhas de óleo essencial de tea tree. Esse banho de assento eu aprendi com uma aluna minha, que é uma médica ginecologista, a Bruna, e ela falou que essa era uma das receitas que ela passava bastante para as pacientes dela, com bastante eficácia, né? E realmente eu já testei também com as minhas pacientes, é muito bom. A única coisa, o poejo é tipo uma menta, né? Ele é da família das mentas, assim, então ele tem essa questão do frescor. A única coisa é o cuidado nessas gotinhas da melaleuca, né? Como a gente já falou, a melaleuca é um óleo essencial muito agressivo, né? O tea tree. Então a gente também usa com bastante sabedoria. Numa bacia, né, do tamanho dessa de ágata que eu mostrei pra vocês, eu colocaria no máximo umas 2 gotinhas de melaleuca, porque ela é realmente muito forte, tá? Vamos ver se tem mais alguma orientação. Além desses medicamentos, você pode consumir alguns alimentos como alho e cebola, que são antifúngicos e antibacterianos naturais, aloe vera, maçã, chá de dente de leão e unha de gato. Aqui fazer um parênteses também, né, já que a gente está falando de várias medicinas que são fortes, né, o alho, a melaleuca, da questão também do alho e da cebola. O alho e a cebola, eles, né, principalmente pela visão do Ayurveda, mas também da ginecologia natural, eles são medicamentos, eles não são alimentos, não é algo para você consumir todo santo dia, né? Até porque o alho é um alimento rajásico, né, que acelera muito nossas ondas mentais, os nossos pensamentos, e a cebola é um alimento tamásico, que deixa nosso corpo pesado.
E se a gente for ver, né, o padrão da alimentação brasileira, que quase tudo vai alho e cebola misturado, a gente vai entender o porquê é comum, né, dos brasileiros reclamarem muito e não agirem, né? Como se a cabeça tivesse muito cheia de informação e o corpo não manifesta, né? Então, não é que você não possa comer alho e cebola, mas sempre numa quantidade com sabedoria e separado, né? Então, se você vai cozinhar com alho, só com alho. Se for cozinhar com a cebola, só com a cebola. Não mistura os dois, né? Porque senão é isso, o corpo fica pesado e a mente fica muito acelerada. E usar com sabedoria, numa quantidade não muito grande, né? Inclusive, a gente percebe, eu antes dava cursos de produtos naturais, né? De desodorante, de protetor solar, de pasta dental, tudo natural. E uma das coisas que eu sempre falava é que 90% da proteção solar e do desodorante a gente é do nosso próprio corpo, do que a gente se alimenta, né? E o consumo de alho e de cebola faz com que nosso corpo emane muito mais cheiros, né? Então, na verdade, assim, se a gente diminui muito o consumo de alho e de cebola, a gente não precisa nem usar desodorante mesmo natural, porque o nosso corpo vai ficando com menos odores. É a mesma coisa se imaginar uma cebola aberta ali na geladeira. Quando você abre, você está sentindo aquele cheiro, né? Então, é a mesma coisa no nosso corpo. No caso das mulheres que têm candidíase recorrente, podem estar utilizando também com sabedoria, mas colocar diariamente ou o alho ou a cebola na sua alimentação, por essa propriedade medicinal antifúngica e antibacteriana, né? A aloe vera, que a gente colocou dentro do óvulo vaginal, também pode ser usada para consumir como bebida, né? Então, para colocar em sucos, bater com frutas, você pode estar consumindo também diariamente para equilibrar o pH do seu corpo, tá? Então, seria isso da candidíase. Amor e gratidão. Até a próxima aula.